Vamos lá, Jacob. Então, a gente viu aí algumas raças que você citou. Como eu disse, não se exclui nenhuma. Não é questão de excluir ou não. É aquelas que, por suas próprias características, podem ter o desempenho melhor. Se uma pessoa quiser planejar, então, que é o meu caso, a proteção da sua família, utilizando também um cachorro, o ideal é, então, que ele pense no adestramento desse cachorro. Mais que isso, ele deve já adquirir o cachorro, conseguir esse cachorro com esse objetivo e desde novinho, desde filhote, já trazê-lo para o seio familiar e prepará-lo para isso, não é? É o Perfeito. ideal fazer esse planejamento, então, não é pensar, tenho lá o meu cachorro já da minha casa, tenho o meu vira-lata, tenho isso, tenho tal cachorro, vou adestrá-lo. Você pode até ter um resultado, mas o ideal é você se planejar em relação a isso para que ele cresça já com essa finalidade, não é? Perfeito, perfeitamente. Então você tem que primeiro o cachorro, eu costumo dizer assim, o cachorro não é uma vida. Então ele não é um objeto que você possa ter, imaginar que pode ter como lazer ou como ele é um ente da família. E então ele tem as suas características. Então tem que ser muito bem planejado. O cachorro de grande porte precisa ter espaço, ele precisa ter exercício, ele precisa ter a alimentação adequada e precisa ter adestramento para ter equilíbrio. Isso tem que ser contínuo, porque senão você acaba sofrendo, impondo sofrimento ao bichinho e você e a família sofrem juntos com isso. Então é um planejamento, guardadas as proporções, como ter um filho. Então, assim, não pode simplesmente, porque depois você não vai dispor, abandonar o cachorro, que é uma outra questão, uma recorrência muito chata hoje, que especialmente no verão, é uma incidência muito grande. Eu, eventualmente, faço postagens nesse sentido, de que se aproxima o verão, os tutores não sabem o que fazer com o cachorro, lamentavelmente, alguns maus tutores, não dá nem para chamar de tutor, né? Vão a alguns lugares litorais aí e dispensam o cachorro como se fosse um objeto, desprezando o sentimento, a lealdade, a fidelidade que aquele serzinho tem com relação à família e o seu tutor, né? Ele dá a vida pelo tutor e pelo ente da família, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Ô, Jacob, então vamos lá, num passo a passo, tá? Então eu tenho que fazer um planejamento, primeiro, pensar em todos os aspectos. Quero ter um cão. Então, se é um cão de grande porte, e se é para a defesa, se é para a segurança. Ele tem que ter um porte de médio para grande, tá? Perfeito. Por isso que o Malinois, né, os pastores em geral, porque ele está justamente ali naquele meio termo, né? Ele não é aquele trambolhão, como é o Fila, como é aquele que é o Scooby-Doo, que é gigantesco, eu esqueci aquela marca, aquela raça. O fila brasileiro é muito grande. Fila brasileiro, ele não é gigantesco, O mas ele dog também alemão não também é é, grande. ele não é pequenininho, né? Ou seja, ele tem uma imponência ideal, ele mostra medo, ele é raivoso quando precisa ser, né? Ele mostra a sua ferocidade. O Então, Rottweiler primeiramente, é também. pensar no todo. Isso é que é legal que o Jacob falou. Pensar no espaço, onde você vai criar esse cachorro. O que ele vai fazer, afinal de contas, porque você não vai ficar 24 horas por dia com ele. O que ele vai fazer, como vai ser, onde ele vai fazer cocô, onde ele vai dormir, que água ele vai comer, qual vai ser o acesso dele para as pessoas na rua, porque você não pode gerar risco para as pessoas na rua também. Perfeito, Ou seja, perfeito. tem que pensar em todo esse contexto, em toda a estrutura para decidir ter um cão. Pensei na estrutura, Jacob. Vou, então, procurar um filhote, né? Decidido, Perfeito. procuro um filhote. Isso, Como é que eu isso. sei que aquele cachorro vai dar um bom cão ou não? Existe uma receita, ou é um pouco de sorte, ou é um pouco de sorte e um pouco de conhecimento. Explique aí, como é que eu escolho um cachorro? Eu, por exemplo, vou escolher um cachorro para o Davi, para cuidar do Davizeira aqui. A visão quebrando tudo. Muito em breve ele terá um Davi, cachorrinho, espero adestrá-lo para sua segurança. Mas eu grande pergunto a Davi. você, como escolheram esse primeiro cachorro? Como é que eu vou chegar, procurar na internet, esse cara que me fornece tem que ter referência, o pedigree conta, não conta? Como é que funciona para... Lógico, tem um pouco de sorte, né? Tem um fator de sorte. Mas para eu ter certeza que eu terei minimamente ali um bom cachorro, para a finalidade que eu preciso. No meu caso, especificamente, utilizando como exemplo, defesa, proteção. Na verdade, assim, ó, o ideal é procurar canis com referência,
alinhados com o Kennel Club do Brasil, né? Mas isso não é o determinante. Então, mas o ideal é esse, é você, porque aí você vai ter certeza que o cachorro não ter... Mas isso é um imponderável, né? Você parte já de uma premissa positiva, segura, de que se aquele canil tem referência, o teu cachorro não vai ser acometido lá na frente de moléstias ou doenças hereditárias, enfim, essas coisas nesse sentido. O que acontece recorrentemente é que, como são cães que têm um preço de, no mínimo, acima de R$2.000, então, por essa falta de investimento público, no que tange a segurança, eu digo, né? Que deveria investir nessa ferramenta, se reproduzem os cachorros e eles são cedidos. A APS cede muitos cães para as áreas de segurança, para a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, SUSEP, os outros departamentos de polícias penais. Então, eles acabam fazendo nesse sentido. O cidadão que quer ter o cachorro, que foi a pergunta. Isso, exatamente então, isso. Ele tem de, na verdade, buscar uma referência de um canil e tem de, por exemplo, dentro dessas raças assim, de defesa, o boxer, o rottweiler, os pastores, todos eles, ele tem que entender assim, adequar o cachorro ao espaço. Mas, por exemplo, o pastor Malinois, que o pessoal eu disse anteriormente, que é a Ferrari dos pastores, a Ferrari dos cães de trabalho. Ele é um cachorro que tem um drive muito alto. A gente fala drive, né? Que ele tem uma vivacidade, um pique muito, muito alto, acima dos demais pastores. Então, esse cachorro, por exemplo, se você quer ter ele na tua casa, não é o mais indicado. Então, você tem que ter um pastor alemão, um boxer, um outro cachorro, até mesmo o rottweiler, que é mais pesadão, mais grandão e tal. Agora, o Malinois é uma ferramenta eminentemente, tanto que eles têm horários. Hoje tem uma legislação que fala dos cachorros, eles têm idade para aposentar, eles têm horário de trabalho, o cachorro não pode trabalhar ininterruptamente aí mais de 6 horas, até porque ele perde, ele dispersa, ele fisicamente não é legal isso. Então, tem que ter esses cuidados. Identificou assim, eu tenho espaço, eu tenho filho, tenho criança, enfim, eu quero um cachorro, então ele vai se adequar a isso. Claro que eu me inclinaria para a raça pastor alemão, mas o boxer é muito bom, o próprio rottweiler é muito bom, o pitbull é um cachorro, se bem adestrado, o pitbull tem muita lenda, assim, sabe? Então não existe o cachorro traiçoeiro, existe o cachorro que não está devidamente condicionado, adestrado, printado para isso e com adequação. E o tratamento do cachorro tem que ser contínuo, Marcelo. Ele tem que ser assim, o cachorro tem que ter exercício físico e aulas de disciplina constantes, no mínimo, na pior hipótese, 3 vezes por semana. Interessante, então, que o dono tem que aprender também para poder exercitar com ele, né? Exercícios, os comandos, isso é muito interessante. Então, veja que é importante você definir local, estrutura, buscar, então, um cachorro com um mínimo de referência, se possível, não é? E aquele cachorro ideal. Por isso que é sempre importante aprender. Disse aqui, o Herbert, que para segurança, combinação ideal, cão de guarda, arma de fogo. Eu também considero. Perfeito. Pensando que arma de fogo não é mágica, como muita gente acha que arma de fogo é mágica, que vai resolver sozinha a sua segurança, não resolve. Como uma camada de proteção, ter o cachorro, essencial. Só que aí já vou fazer uma observação. O cachorro tem que se acostumar com os disparos também, né, Jacob? Perfeitamente. Aí vem a história que eu estava, a terminologia que eu estava usando, a printagem do cão. Porque às vezes toca o teu cachorro ali, acha que ele está printado, adestrado, dá 2 pipocos, perdeu o cachorro. Disparou, o cachorro surtou. Isso é a mesma adequação para. Lembra que eu citei antes os CDCs, que é Contenção de Distúrbios Civis, e a aplicação de cachorros em estádio de futebol. Isso vale também para os cavalos, questão da cavalaria. Então, esses animais eles têm que ser printados para isso, onde tem fogos de artifício, todo tipo de som, granada. Então, essas questões todas para você ter o animal. Claro que ele vai ficar muito mais agitado, mas aí o cachorro bem adestrado, ele fica, como a gente diz, no ponto. No drive, ele fica no ponto, né? Então, você deixa o cachorro engatilhado, a gente diria assim, né? Então, muito importante você que quer ter um cachorro e ter arma de fogo para se defender, falar para o adestrador.
dizer, olha, eu vou ter uma arma de fogo para me defender, se precisar, vou ter que disparar. E o cachorro vai ter que se comportar bem ao escutar os disparos. E aí o seu adestrador vai ter que encontrar maneiras de adaptar e adequar o seu treinamento para que o cachorro possa, então, se adaptar e reagir da melhor maneira possível diante dos disparos. Perfeitamente. Então, isso é muito, muito, muito importante. Tá?